Em relação aos princípios da administração, julgue o item a seguir. Não tem, né? Eu tô querendo ler coisa que não tem. A vedação ao nepotismo é um exemplo de aplicação do princípio da moralidade pública e da impessoalidade. Tu concorda? Eu queria que você respondesse aí enquanto eu falasse rapidamente sobre isso. O que é a vedação ao nepotismo? É aquela ideia que você conhece da súmula vinculante número 13, né, conhecida como súmula do nepotismo, em que você não pode indicar para cargos comissionados, para posição de chefia, aqueles cargos de livre nomeação, né? Você não pode indicar parentes, né, para ocupar esse cargo, nem indicar parente de outro, para que você tenha um parente seu também. Explicando, você é de uma prefeitura e você conhece o prefeito da outra cidade. Já que a súmula diz que eu não posso indicar para cargos comissionados, chefia, direção e assessoramento nenhum parente meu, eu peço para esse prefeito nomear meu parente e eu nomeio o parente dele. Isso aqui também é proibido, é o chamado nepotismo cruzado. Essa súmula, ela acaba com todas essas possibilidades, tá? Então, vamos pensar, se você indica para cargo de gerência um parente teu, sem qualificação técnica, sem direito nenhum, sem posição nenhuma, tu não acha estranho? Pois é, né? Então, assim, é nepotismo? Total, cara. Não vou nem entrar na discussão de Bolsonaro, tá? Por favor, gente, sem discussão disso, tá? Não vamos entrar nessa história. Mas se você parar pra analisar, é uma forma de nepotismo? É. Só que assim, qual é o problema? Essa súmula vinculante número 13, ela não se aplica... Eu queria aproveitar só para falar sobre isso. Não se aplica para cargos políticos. Então, assim, gente, desculpa. Como eu falei, eu não quero falar do Bolsonaro. Eu não quero ficar entrando em política porque é a última coisa que eu preciso. Gostei, Maurício. É verdade a indicação do filho a porra da embaixada. Viu? Eu tô tentando evitar, mas, pô, cara, fazer o quê, né? Não se aplica para cargos políticos. Quando você indica alguém para cargo meramente político, secretário de Estado, ministro, esses cargos aqui, essa súmula não se aplica, tá? A gente teve até um entendimento recente do STJ que disse o seguinte: apesar de não aplicar, quando você for indicar um parente para esses cargos políticos, você tem que mostrar qualificação técnica, além das clássicas idoneidade moral e reputação ilibada, que pra mim é desculpa pra você colocar quem quiser. Porque reputação ilibada e idoneidade moral é meio subjetivo demais. Claro, você pode comprovar e tal. Mas o STJ exigiu qualificação técnica. O problema é que o STF, esse ano, em 2019, ele andou trazendo algumas decisões em que ele simplesmente falou, é cargo político? Dane-se, pode indicar, afastando um pouco essa ideia que o STJ teve. Então, assim, eu achei muito boa essa interpretação da STJ. Pode indicar parente? Pode, desde que ele tenha qualificação técnica, porra. Tu também não vai virar qualquer, só porque ele mexe na impressora, ele vai virar ministro de tecnologia. O problema, só porque é teu filho e mexe na impressora. O problema é que esse foi o pensamento que o STJ mostrou, e o STF esse ano, em várias decisões, nem aplicou esse pensamento. O problema é que no Brasil nós temos esse detalhe, né? STJ comunicam direito, o STJ tem entendimentos maravilhosos, eu adoro a composição do STJ, o STF faz um monte de merda, eu também gosto de alguns lá, mas faz e fica batendo cabeça. Pra você, pra prova, tu vai levar a súmula vinculante 13 da forma mais simples possível. Se aplica geralmente, né, regra geral, exceto você não aplica para cargos políticos. Então essa história aí de qualificação técnica, cara, por enquanto não se preocupa. Enquanto não tiver uma súmula do STJ, ou uma súmula do STF, ou uma súmula vinculante falando sobre isso, infelizmente não é pacificado. Então vamos voltar. A vedação ao nepotismo é um exemplo de aplicação da moralidade e impessoalidade? Com certeza, corretíssimo, certíssima, questão certinha. Beleza?